Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do Por Dentro da Fundatec, agora com função de primeiro grau. Então a primeira coisa que a gente tem que saber da função de primeiro grau é que ela é escrita da forma f de x igual a x mais b, ou no lugar de f de x pode ser também y igual a x mais b, sem problema nenhum. Bom, o importante aqui é saber o que os coeficientes fazem dentro de uma função de primeiro grau. O a gente diz que é a parte variável, tá? Ele sempre fica com um x, que o x varia, tá? X pode assumir qualquer valor, então esse a, esse termo, ax, ele sempre vai mudando o valor, por isso que ele está na parte variável. E o b é a minha parte fixa, então pode ter muitos problemas, ele vai pedir somente para tu montar a função de primeiro grau. Tu não vai precisar calcular nada, como é o caso das questões 1 e 2. Vamos dar uma olhada aí, ó. Questão número 1. Um prestador de serviço cobra uma taxa fixa de visita de R$ 70, acrescida de R$ 15 por hora de trabalho. A expressão que indica o valor a ser pago, P, em função do total de horas M do trabalho realizado é. Então ele está querendo P de H, não é M, é H. Tá? Então eu vou ver aqui quem é a parte fixa e quem é a parte variável. O fixo é a visita, ele já diz, ele cobra um valor fixo, uma taxa fixa de R$ 70, mais um valor que é cobrado por hora, então ele varia de acordo com a hora. Então esse número vai com, no caso, o H aqui, que é o que está variando, seria o nosso X. Então 70 mais 15H, ou 15H mais 70, não importa a ordem que aparece. Então a resposta certa aqui é a letra C, beleza? Questão número 2. Um estacionamento cobra os seguintes valores aos clientes: R$ 18 a primeira hora, acrescido de R$ 4,50 por hora adicional. A partir dessas informações, assinale a alternativa que indica a função f de x de primeiro grau, que permite o cálculo do valor a ser cobrado dos clientes. Então eu quero a f de x. O que ele está me dizendo? Que ele cobra no primeiro horário R$ 18. Então isso é fixo, independente da hora que tu fique, a quantidade de horas que tu fique, tu vai pagar R$ 18. Então é 18. Mais, então, agora a parte variável, que é 4,50. Então 4,5x, já que variou, vai para a letra. Então nossa resposta certa aqui é a letra E, 18 mais 4,5x, certo? E a partir daqui a gente começa a ver a ideia do que o coeficiente representa realmente dentro de uma função de primeiro grau. Então o A, que está junto com o X, ele é chamado de coeficiente angular. Então ele está falando do ângulo que essa reta, já que a função de primeiro grau ela é uma reta, ela vai fazer com o eixo X. Então por isso que o nome dela é coeficiente angular. Ela fala sobre o ângulo em que essa reta faz com o eixo X. E o B é o coeficiente linear, ou seja, que ele mantém sendo sempre uma linha. Ok? Então, ó, quando o meu A for maior que zero, ou seja, o meu A for positivo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uma fração, número com vírgula, ela é positiva, ele vai dizer que a minha função é crescente. Então, olhando da esquerda para a direita, o meu gráfico está subindo, então ela é crescente. Se o meu A for negativo, não importa os valores aqui, ó, não importa se o A é positivo, ela é para cima. Se o meu A for negativo, a gente chama de função decrescente. Então ela está caindo, olhando da esquerda para a direita, ela está caindo. E o B é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Pode ver que até agora eu não falei do ponto que corta o eixo X. O A não é o ponto que corta o eixo X. A raiz da função, sim. A raiz da função é o ponto onde ele corta o eixo X.
E como é que a gente calcula isso? Ou tu iguala a função a zero e acha o valor do x, ou tu pode calcular pela fórmula menos b sobre a. Ó, mais b passa para o outro lado, menos b. O a está multiplicando, passa dividindo. A raiz da função é onde a reta corta o eixo x. Então não tem nada a ver com a. Muita gente erra porque fala que o a, acha que o a é o ponto onde corta o eixo x. O a fala sobre o ângulo. Qual é a inclinação da minha reta? Tá? Não tem nada a ver com o eixo x, só inclinação. Quer dizer, tem a ver porque o ângulo faz com o eixo, mas não tem nada a ver com ponto. Tá? Questão número 3. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico. Então isso aqui é muita questão bem comum da Fundatec, tá? Dela trabalhar com gráfico e quer que tu ache a função que representa ela. Tu não vai usar praticamente cálculo nenhum, de repente em uma ou outra tu vai usar algum cálculo. Mas olha só, E está com x ao quadrado. Ela é daí uma função de segundo grau. E está fora. Então tu ficou com 4 alternativas. Em primeiro lugar, a minha função é crescente. Ó. Ela está crescendo. Olhando da esquerda para a direita, ela está subindo. Então ela é crescente. Se ela é crescente, o A tem que ser positivo. Então aqui o A é negativo, está fora. A negativo está fora. Tu ficou só com B e D. Bom, o 8, que é o ponto que está cortando o eixo Y, ele está positivo, ele está no mais 8. Então, só pode ser essa aqui, 3x mais 8. Sem cálculo, sem nada. Resolvida a questão. Questão número 4. O gráfico a seguir representa uma função de primeiro grau. Sobre essa função, assinale a alternativa correta. Então, ele está falando se o gráfico é crescente ou decrescente, qual a função que representa ela. Ó, olhando da esquerda para a direita, ela está caindo. Ela está indo para baixo, então ela é decrescente. Então a letra A já está fora e a letra D está fora também. Bom, se ela é decrescente, o meu A tem que ser negativo. Então eu já elimino a B e a C. Me sobra somente a E, onde o A é negativo, o A é menos 3. Pronto, resolvido. Questão número 5 é mais de lógica, tá? Observe o gráfico abaixo. De acordo com a função geratriz do gráfico, podemos dizer que a imagem de x igual a 5 será igual a... Bom, imagem é o que? É o valor que o y assume quando eu tenho x igual a 5. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a imagem do x igual a 1 é 6. A imagem de x igual a 2 é 10, tá? Bom, aqui ela é fácil de ver pelo seguinte, olha aqui, ó. Nós começamos no 2, tá? Quando tu andou uma casa aqui, ó, ele andou 4 aqui, ó. Aí tu andou mais uma casa, ele andou mais 4. Como ela é linear, a cada casa que ela anda no x, ela anda 4 no y. Então, se no 2 ele está no 10, o 3 ele vai estar lá no 14. Vai estar passando aqui, ó. Então o 4 vai estar no 18. Logo o 5 vai ter que estar onde? Soma 18 mais 4, que dá 22. Então a imagem de x, a imagem de quando x for 5 é 22. Essa é a minha resposta correta, que é a letra B. Questão número 6. Qual das alternativas corresponde ao gráfico da função f de x igual a menos 3x mais 12? Menos 3x mais 12. O A é negativo, então significa que ela está caindo. Então a A está errada. A B é uma parábola, que é uma função de segundo grau, está errada.
C, crescente, está errada. Sobrando a D, caindo, E, caindo. Qual das duas é a correta? Bom, vamos olhar para o B. O B é positivo, mais 12. Aqui ele está passando no menos 12, então está errado. Ele tem que passar no mais 12, que é a resposta letra E. Questão número 7. Assinale a alternativa que define corretamente a função de primeiro grau que gerou o gráfico abaixo. Bom, o seguinte, se nós olharmos as alternativas, C e D são funções de segundo grau, então as duas já estão fora. As três aqui ó, são A positivo, então crescente, qualquer uma delas pode ser a resposta. Bom, as duas aqui estão falando que passa no B, ó, ou no Y, no 4, e aqui passa no 12. Não, ele está passando no 4. Então aqui eu vou ficar com duas alternativas para ver qual é a correta. Bom, aqui eu vou ser obrigado a achar a raiz da função, para ver qual delas dá menos 1. E aí tu pode fazer, como tu aprendeu na escola, igualar isso a 0, em vez de fazer por fora. Passo o mais 4 para o outro lado, vai ficar menos 4. Passo o 4 dividindo, isso dá menos 1. Então x é menos 1 quando a função for 4x mais 4. Logo a outra já está fora, certo? Questão número 8. Qual o valor m deve assumir para que a função real abaixo seja crescente? Bom, para ela ser crescente, o meu a tem que ser maior que 0. E a gente sabe que o a é aquele número que está sempre junto do x. No caso aqui eu tenho um parênteses junto do x. Esse cara todo é o meu a. Então eu vou ter 3m menos 9 sendo maior que 0. Passo o menos 9 para o outro lado, vai ficar mais 9. E o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então o m tem que ser maior que 3 para que ela seja crescente. Tá? M maior que 3 é a letra A. Questão número 9. Dentre as funções abaixo, pode-se dizer que a única decrescente é... Ou seja, decrescente é quando o número que está na frente do x é negativo. Então essa aqui nem vou escrever no quadro, tá? Letra A, 2x, 2 é positivo, tá fora. B, f de x igual a 3. Quando não tem x, significa que é uma função constante, tá? Então ela é paralela ao eixo x. Então ela não é decrescente, ela é uma linha paralela ao eixo x. Letra C, f de x igual a 3 mais x. X é positivo, então ela é crescente. Na letra D, f de x igual a 1 mais 2x sobre 10. 2 sobre 10 é positivo, ela é crescente. E sobra então a letra E, que é f de x é igual a 10 menos x sobre 2. Menos x sobre 2 é a mesma coisa que menos 1 meio de x. Então é negativo, o A ele é decrescente. Questão número 10. Sendo a função f de x igual a 2x menos 4, é correto afirmar que, letra A, seu gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima. A função de primeiro grau nunca é parábola, sempre é uma reta. Tá? Então já está errado. Letra B, o gráfico da função é uma reta que intercepta o eixo y no ponto 2 e 0. Se ela intercepta o eixo y, significa que ela só tem valor em y, ela não tem valor em x. Então significa que o meu x é 0. E ela vai interceptar onde? O eixo y? No B, que é o menos 4. Então isso aqui que seria o correto. Tá? Então tá errado. Letra C, diz a função é uma função crescente, tá certo? Com raiz igual a 2. Bom, vou deixar essa aqui de canto, vou ler a próxima. A função é uma função crescente e o coeficiente angular é menos 4. O coeficiente angular é o A, que é 2. Então já está errado.
tá? O coeficiente linear, sim, é menos 4, não angular. E letra E, o gráfico da função é uma reta decrescente. Está errado, o A é positivo, ela só pode ser crescente. Logo, não precisei fazer cálculo nenhum para saber que é a letra C. Se tu quer calcular a raiz, pega a função e iguala a 0, ou usa o menos B sobre A. Menos 4 passa para o outro lado da 4, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, x igual a 2, tá? Então, confirma letra C. Questão número 11. Agora vem a parte mais de cálculo. Seja f de x igual a 3x menos 4 e g de x igual a menos 2x mais 9, o valor de f de 2 mais g de 1 é igual. Então aqui, quando o meu x está assumindo o valor 2, eu quero saber qual é o valor da função. E aqui, quando o meu x assume o valor 1 dentro da g. Então eu vou trocar o x pelos valores que ele está me dando. Então aqui na f eu quero f de 2. Então troco o x por 2. Então, sempre que tu tem um número e uma letra, juntas é uma multiplicação. Então 6 menos 4, isso dá 2. Agora aqui eu vou calcular a g de 1. Então menos 2 vezes 1 mais 9, isso dá menos 2 mais 9, então isso vai dar 7. Aí eu quero a f de 2 mais a g de 1, então 2 mais 7, que dá 9. Tá bem simples a parte de cálculo. Questão número 12. Considerando a função f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a x menos 4, o valor de f de menos 2 mais g de 2 é igual a... Então, igual ao anterior, vamos trocar x, né? Na f, eu quero o menos 2, f de menos 2. Então, como é um número negativo, vai entre parênteses, bastante cuidado nisso, para tu não te confundir com os sinais. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 3, isso dá menos 7. E aqui eu quero a g de 2, então vai ser 2 menos 4, que dá menos 2. E agora eu quero somar esses dois valores, ou seja, menos 7 mais o menos 2. É a mesma coisa que menos 7 menos 2, que dá menos 9, que é a letra A. Questão número 13. Considerando a função f de x igual a 5x menos 2, determine f de 0 e f de menos 2. Então, primeiro f de 0. Então, no lugar do x, igual a 0. Então, isso aqui anula. Então, a f de 0 é menos 2. E agora a outra é f de menos 2. Então, 5 vezes o menos 2, menos 2. Então, isso dá menos 10 menos 2, que dá menos 12. Quero a soma disso, menos 2 mais o menos 12, isso vai dar menos 14. A nossa resposta correta, que é a letra A. Questão número 14. Uma locadora de automóvel aluga seus veículos por um valor que depende da quantidade de quilômetros rodados. Para alugar um veículo de categoria superior, cobra um valor fixo de R$ 347,00, mais uma taxa variável de R$ 4,39 por quilômetro rodado. Uma pessoa que aluga um veículo da categoria superior e roda um total de 328 quilômetros, vai pagar de aluguel um valor correspondente a... Bom, tu tem uma parte fixa, tá? Que tu vai pagar pelo aluguel do carro, que é 347 mais 4,39 por quilômetro rodado. Nesse caso, tu vai rodar 328 quilômetros. Então vai ser o 3
de 328. Então vai ser 347 mais 4,39 vezes 328. Aqui tu poderia fazer direto, né? 4 vezes 328 e depois somar com os 347 sem problema nenhum, sem ter que montar a função. 439,92. Agora soma os 347. Eu fui ver se nas alternativas tinha uma alternativa que acabava com 92 centavos. Tem 3. Aí vai ter que somar aqui 16, 78, 71, isso dá 1786 com 92, que é a letra 1786, letra A. Questão número 15. A nota de produtividade dos funcionários de determinado setor é dado pela seguinte função de primeiro grau: f de x igual a 3x mais 12, onde x é a quantidade de processos despachados pelo funcionário na semana. Sendo assim, o funcionário que despachou 138 processos irá tirar nota. Ele quer saber a nota e ele me deu o número de despacho, sendo que x é o número de despacho. Então, eu quero calcular a f de 138. Então vai ser 3 vezes 138 mais 12. Primeiro faça a multiplicação. 3 vezes 8, 24, sobra 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. 3, 4, 414. Mais 12. Isso dá 426, que é a nossa resposta correta, letra D. 16. Uma máquina injetora tem o seu rendimento definido pela seguinte função: f de x igual a 8x menos 9, mais 9. Sendo x a quantidade de matéria-prima em quilos e y a quantidade de peças produzidas. Então isso é importante. X, quantidade de matéria-prima, y, peças produzidas. Ao abastecer a máquina com 3.240 kg de matéria-prima, a produção será de quantas peças? Então, X é matéria-prima, então eu vou calcular a F de 3.240. Então vai ser 8 vezes 3.240 mais 9. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Mais 9. Então isso vai dar 25.929. A nossa resposta correta, que é a letra C. Questão 17. Considere as funções f de x igual a x menos 2 e g de x igual a 2x mais 4. Analise as assertivas abaixo. Quais estão corretas? Primeiro, o gráfico de f de x é uma reta, beleza? E o gráfico da g de x é uma parábola voltada para cima. É errado, porque as duas são função de primeiro grau, então as duas são retas. Número 2. O valor de f de menos 1 é igual a menos 3. Bom, vamos ver isso. F de menos 1 é igual a menos 1, menos 2. Troquei no lugar do x. Então, a f de menos 1 é igual a menos 3. Então, essa aqui está correta. Número 3. G de 2 menos a f de 1 é igual a 9. Então, vamos ver aqui. G de 2. Então, aqui, 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2 dá 4. Mais 4, isso dá 8. Então, é 8
menos a f de 1. Vamos calcular a f de 1 aqui. 1 menos 2 dá menos 1. Ó. Troca aqui. Então aqui vai ser menos 1. Isso vai dar 9. Bom, 8 menos com menos dá mais 9. 3 está certo. Então já temos a 2 e a 3 corretas. Então só pode ser a C ou a D. Então vamos ver a 4. A 4 está dizendo lá G de 2 menos a F de 1 dá 7. Nós já vimos que dá 9. Então tá errado. D como a resposta correta. V de x e G de x são exemplos de, melhor dizendo, número 5, F de x e G de x são exemplos de função de primeiro grau, completamente. Bom, pessoal, chegamos na última parte da função de primeiro grau, tá? Que é o domínio, contradomínio e imagem, tá? Domínio são todos os valores que x assume, tá? Então eu tenho um conjunto A e dentro desse conjunto A vão dar todos os valores de x. Então, bastante cuidado que o domínio normalmente é o conjunto A. Então, dentro desse conjunto A tem todos os elementos que o x assume dentro de uma função. Contradomínio é um outro conjunto que é chamado de conjunto B, tá? Que são todos os valores que y pode assumir. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma relação de x para y. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Então, o contradomínio ele é um conjunto com vários, diversos elementos que o x pode vir a se relacionar. Não significa que todos os elementos do B vão ter relação. Pode ser que somente alguns tenham, tá? E a imagem, sim, a imagem são todos os elementos que o y assume. Então, são todos os elementos do contradomínio que têm uma relação com o domínio, que tem uma relação com o x. Então, isso é muito importante saber o que é domínio, contradomínio e imagem. Domínio é o conjunto A, que tem os elementos, que tem o x. Contradomínio são o conjunto formado pelos y, tá? Por todos os y. E a imagem é um outro conjunto. É o conjunto formado pelos y que possuem relação com o x. Tá? Então, olha só, na questão 18. Sendo uma função linear de reais em reais, então significa que o x pode assumir qualquer valor real, e está indo para o y, que também assume qualquer valor real. Dada por f de x igual a 3x menos 8 sobre 4, determine o elemento do domínio. Eu quero que tu ache o valor do domínio, eu quero que tu ache o x, que tem imagem igual a 4, ou seja, quando o y ou a f de x assumem o valor 4. Então, eu quero achar o x. Então, quem que eu vou substituir? A f de x, que é o y, igual a 3x menos 8 sobre 4. Então, agora eu só tenho que isolar o x. Então, ó, o 4 passa para o outro lado multiplicando, que dá 16, igual a 3x menos 8. Menos 8 eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 8, igual a 3x. Então isso vai dar 24, igual a 3x. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então o x vai dar 8. Então esse é o elemento do domínio. Então quando o x assume o valor 8, ele tem imagem, ou seja, valor em y igual a 4. Tá? Resposta letra C. Questão número 19. E última questão, tá? A função f de x igual a 4x menos 3 possui o domínio 1, 2 e 3. O contradomínio dessa função é composto
pelos números naturais existentes entre 0 e 10. Assinale a alternativa que representa o conjunto imagem dessa função. Então ele está me dizendo ó, que eu tenho a função 4x menos 3 e tenho o domínio 1, 2 e 3. Então esses são os valores que x assume. E essas relações desse x com o y, através da função, tem que dar um número entre o 1 e o 9. Tá? Ali está entre 0 e 10. Tá? Então significa que vai do 1 até o 9. Então a gente quer saber quais são esses números. Bom, aqui a gente pode montar uma tabela, tá? Com os valores de x, que é 1, 2 e 3. E aqui nós temos a função 4x menos 3. Então vamos ver quem são os y, tá? Então quando x for 1, eu vou ter 4 vezes 1 menos 3. 4 vezes 1 dá 4, menos 3. Então isso dá 1. Aí eu tenho que ver se esse resultado ele está dentro do contradomínio. Isso é importante. Ó. O 1 está dentro do contradomínio? Tá. Então a gente já tem o primeiro elemento da imagem. Agora eu vou fazer para o x igual a 2. 4 vezes 2 menos 3. Isso dá 8 menos 3, que dá 5. Vou ver, o 5 está dentro do contradomínio? Tá, então ele é a imagem. E agora eu vou fazer para o 3. 4 vezes 3 menos 3. Isso dá 12 menos 3, que dá 9. 9 está dentro do contradomínio? Tá. Então ele também faz parte do conjunto imagem. Está aqui a nossa resposta certa, que é a letra B. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!